Bom dia, eu sou Ana Paula, gerente de marketing da Otto e gostaria de dar boas-vindas a todos ao evento FEMIPA e Otto, Transformação Digital ao seu alcance. Diferente, inovador e muito prático. Essas são as palavras que sintetizam o que você vai ver aqui hoje. Isso porque, mais do que tendências, nós traremos apresentações mão na massa exatamente para que você saia daqui pronto para aplicar. Para começar, você vai conferir uma palestra disruptiva com o keynote speaker Alberto Leite, diretor executivo da Otto HX. Ele mostrará que não é só possível inovar perante ao caos, como necessário e estratégico. Afinal, tal ação pode gerar redução de custos, melhores desfechos clínicos, experiência positiva ao paciente e até maior rentabilidade. Na sequência, dentro da trilha Inovação na Prática, você terá a oportunidade de compreender quais são as vantagens da transformação digital no setor da saúde com a plataforma Otto, e que todas elas estão ao seu alcance, sim, como o próprio nome do evento diz. Seguindo a programação, ESG em pauta. Qual é a relação do tema com a governança clínica? E por que é algo que não dá mais para adiar? É mesmo uma questão de sobrevivência no mercado? Você vai conferir as respostas no painel. E para finalizar com chave de ouro, você ainda irá assistir o estudo de caso do Grupo São Cristóvão Saúde, que contará a sua experiência de transformação durante a pandemia, seus aprendizados, assim como os próximos passos. A programação está imperdível, então fique por aqui. Apenas alguns lembretes antes de começar. Ao final de cada painel haverá um bloco para perguntas, então no decorrer das apresentações, envie as suas questões. A iniciativa está sendo transmitida dentro do hot site do evento e também pela plataforma do YouTube da Otto. Acomode-se e vamos nessa. Hoje não vamos voar no universo da inovação. Não uma inovação qualquer, mas uma que pode ser a sua realidade agora. Um ótimo evento a todos. Podemos rodar a vinheta. A inovação hoje é uma questão de sobrevivência. Isso não é diferente para a área da saúde. A afirmação é de Alberto Leite, diretor executivo da Otto e keynote speaker do evento. Tal ação também pode ser executada no meio do caos. Isso pode parecer loucura, mas é uma decisão estratégica que pode mudar os processos e entregar muito valor em saúde. E para contar como tudo isso é possível, eu convido o Alberto, diretor executivo da Otto. Alberto, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem no meio do caos, né? A gente vai falar um pouco de caos hoje e vamos falar como a inovação ou programas de inovação podem resultar aí em ótimos números, em ótima performance para as organizações como a de vocês, né? Nós vamos começar falando um pouco sobre esse conceito de transformação digital, né? Virou moda nos últimos anos todo mundo falar sobre transformação digital, mas o que é essa transformação digital, né? Segundo o nosso dicionário da internet, o Google, a transformação digital é
uma mudança de mentalidade, né, que as empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Ou seja, mais sobre contexto e que circunda todas as modernidades do que realmente falar sobre tecnologia, né? A gente, quando fala em transformação digital, a gente tem que pensar que primeiro nós temos que fazer isso com as empresas como fizemos conosco, né? Veja, por exemplo, qualquer um de nós hoje não consegue fazer absolutamente nada hoje sem um aparelho de celular, um smartphone, sem uma Smart TV. Tudo é feito através dessas tecnologias. Então a gente consegue fazer praticamente tudo com essas tecnologias, tudo. Então essa revolução digital já aconteceu na nossa vida pessoal. Nós mexemos em banco, nós mandamos mensagens, a gente movimenta redes sociais, a gente fala com amigos, a gente faz transferências, a gente fala com equipes, a gente gere projetos nas nossas empresas, tudo através do celular. A gente só não quis colocar isso de forma estruturada, e aí vem uma palavra muito legal, dentro da organização onde a gente trabalha, e a gente mantém ainda processos antiquados, processos que a gente tinha no passado, que eram, na maioria das vezes, burocráticos, cheios de papel, e que a gente não consegue olhar para esses processos e fazer uma transformação digital, né? Para isso, o nome transformação digital vem a gente fazer um pequeno retrofit, uma palavra que é muito usada na área da saúde, mas na área de processos e envolvendo tecnologia. Sempre como meio, nunca como fim, tá? Então, aquele hospital que fala assim, agora nós estamos lutando para ter um software tal. Não é legal. O software tal está com você lutando para você ter mais lucratividade. E assim por diante, né? Então, tecnologia sempre como meio, né? Como que a gente começa a fazer um processo de transformação digital? A primeira deles é planejar, né? Muitas vezes eu percebo que, eu acho que eu já visitei mais de 1000 hospitais na minha vida, mais de 1000, seguramente mais de 1000. E uma coisa que é comum eu ver é aqueles que têm melhores resultados planejam melhor, né? Aqueles que têm resultados ruins, eles sobrevivem no dia a dia, mas eles não param para fazer planejamento, né? E eu ontem, inclusive, estava numa reunião e eu contei para um administrador, eu falei, se você soltar 2 lenhadores na floresta e falar para eles, ó, ganha quem derrubar mais árvores, né? E um deles, na hora que derruba meia dúzia de árvores, ele para e começa a afiar o machado, e o outro continua lá batendo nas árvores. Ao final, quem você acha que ganharia essa batalha, né? E todo mundo, talvez o cara que afiou ao machado. Sim, com certeza. Porque o machado cego, uma hora, vai parar de cortar. E nós somos machados cegos. A gente precisa parar. A gente precisa parar a cada 3 meses, tá? Nós estamos num mundo de ciclos curtos. A gente precisa parar a cada 3 meses, replanejar os nossos trimestres, sempre com um direcionamento estratégico. Então, aquele planejamento estratégico que a gente tinha lá na década de 80, vamos fazer um planejamento de 10 anos, legal, mas ele não funciona mais. Porque hoje você planeja 10 anos e as coisas acontecem em meses. Então você planeja um negócio daqui a 10 anos não existe mais. Metade das coisas que vocês estão fazendo hoje aí, vocês estão fazendo coisas que existem há 1 ano, 2 anos no máximo, né? Você vê o que a gente usa de ferramenta hoje, né? São ferramentas de 2 anos, então a gente percebe que planejar muito longo também não funciona. Funciona um negócio chamado direcionamento estratégico. A gente olha para lá e fala, nós vamos para a Lua, né? Mas os passos para nos levar para a Lua hoje podem mudar, inclusive a Lua pode mudar, a gente pode querer Marte no meio do caminho, não tem problema, né? Ou seja, esse direcionamento ele não pode ser discutido uma vez a cada 10 anos, ele tem que ser discutido a cada 3 meses mesmo e fazer a gente ter a habilidade de deixar a máquina toda preparada para a gente mudar ela rápido, de 3 em 3 meses, né? Então, o planejamento é essencial no processo de transformação digital. O segundo é a gente fazer área por área, né, e usar o New Kids on the Block Strategy, né, step by step, né, fazer passo por passo. Porque se a gente não fizer passo por passo, a gente começa a olhar o horizonte muito longo
e dá até uma depressão, né? Você vê um negócio longe, você fala, não vou chegar, cria realmente uma frustração enorme. Então, começar por step by step, passinhos pequenos, mas com um olhar avançado para o futuro, mas passos menores dia a dia, né? Sabendo que esses passos nos levam a alguma coisa, né? Relembrando aí o grande escritor aí da nossa década, Simon Sinek, que é um dos caras brilhantes que eu aprendi a admirar nos últimos anos. Ele, numa das entrevistas que ele deu num programa de televisão, ele estava falando sobre o poder do hábito diário, do step by step, e o entrevistador não estava entendendo o que ele estava falando. Então ele olha para o entrevistador e fala assim: você ama a sua esposa? O cara fala: sim, amo. Ele falou: prova. E aí deu um branco, né, no cidadão. Eu não sei como é que eu consigo provar isso, né? Ele falou: então, se você hoje vai na academia, você volta da academia e você olha no espelho e fala, não mudou nada na minha vida, né? Aí eu vou amanhã, não mudou nada. E geralmente as pessoas desistem aí. Mas se você fizer consecutivas visitas à academia, monitoradas por um profissional, ao período de um ano, seu corpo está completamente diferente, sua saúde completamente diferente, né? E o que na verdade ajudou nisso, na verdade, foi a conquista diária, a rotina diária, né? Assim como você não tem cárie nos dentes, não é porque você vai uma vez por ano no dentista, mas porque você escova os dentes todos os dias. E assim como você vai dizer que você ama a sua esposa, não é por conta de um colar que você vai dar para ela no dia do aniversário de casamento, mas sim pelos todos os dias que você acorda e dá bom dia para ela, e assim por diante. Ou seja, ele refresca a nossa memória sobre as questões dos hábitos diários, as coisas que a gente está fazendo diariamente e que resultam em alguma coisa, e assim é o poder da inovação e da transformação digital. Ou seja, ele é diário, ele é contínuo, é rotina, disciplina para as coisas acontecerem de forma grande lá na ponta, né? Então, eu faço um convite para vocês que a gente comece esse processo de transformação digital partindo do princípio que existem alguns processos e métodos interessantes para a gente começar a fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que a transformação digital, ela tem no final, lá na ponta, um negócio chamado tecnologia. Indiscutivelmente tem tecnologia envolvida. E as tecnologias, esse aqui é um mapa que dá até medo de olhar, né? Ele é um mapa que fala o seguinte: você tem tecnologias que são tecnologias de fundação, aquelas fundamentais para o negócio, que a gente chama internet, redes sociais, mobile, cloud computing, big data, ou seja, são tecnologias que dão fundação para o negócio, né? Sustentação para a nossa transformação. Existem as tecnologias que a gente chama de inovações, né? Que são para acelerar negócios. E aí você tem aí algumas, né, como blockchain, robótica, nanotecnologia, sistemas cognitivos, internet, IoT, né, internet das coisas, energias renováveis e impressoras 3D. E depois você tem uma pancada de outros modelos aí que se confundem, inclusive, com processos e contextos, que a gente vai desde mudança climática até crescimento populacional, que são o que a gente chama de cenários futuros, acompanhados por coisas que a gente está vendo no dia a dia acontecer, né? Como cidades inteligentes e tudo mais. Então, esse é um mapa interessante que nos dá uma noção clara de que tudo que a gente vai fazer em transformação digital vai cair num desses negócios aí, né? É de aterrorizar, porque a gente fala, não tenho dinheiro para tudo isso, né? Nós já vamos chegar na questão do dinheiro. Mas esse aqui é um cenário futuro. Nem a Apple tem tudo isso aqui, né? Nem a Apple consegue olhar tudo isso aqui, nem a Amazon consegue olhar tudo isso aqui. Mas por que então a Santa Casa lá, que está lá no interior lá do Paraná, vai conseguir olhar para tudo isso? Não, não é. É um guia, é uma referência, é um guia para você olhar e falar, pô, né? A Santa Casa pode ter internet, pode. Ela pode ter uma rede social, pode. Ela pode ter mobilidade, pode. Né? Ela pode estar na nuvem, pode. Né? Todas as soluções que a gente oferece hoje são em nuvem. Né? Ela vai ter análise de dados? Sim. Então, assim, na parte fundação a gente pode ter. Né? Então, a gente consegue fazer
passo a passo, como eu falei no slide anterior, né? A transformação digital, bem aqui desenhada aqui por essa menininha chamada Annelise Grip, né? Ou Annelise Grip, né? Que eu peguei na internet, eu achei super simpático o que ela fez aqui. Ela fala sobre, primeiro, a parte do questionamento. E, curiosamente, a parte maior desse pitch aqui, dessa conversa, vai falar sobre perguntas, né? A gente não sabe fazer as perguntas certas, a gente faz perguntas erradas e, por consequência, tem respostas mais erradas ainda, né? Então, ela fala, a Annelise, que eu ainda não conheço, mas vou atrás desse nome dela aqui para ver se eu consigo achá-la e falar que eu usei esse lindo chart dela na minha palestra. Ela fala sobre o questionamento, né? Descobrir o que é viável, usável e factível. Olha que bonitinho, né? Então, assim, para uma Santa Casa é perfeito. Nós vamos sentar numa roda de amigos na Santa Casa, vamos falar assim, vamos discutir o que é viável para a gente. O que é usável, eu achei, adorei, usável é super bonitinho, usável. E factível, ou seja, nós temos condição, né, de colocar isso realmente em fato, né, factível. Legal? Então, depois a gente vem para questões de personalização, né? Então, olha lá. Ouça o seu usuário e seu cliente. A gente está na era do patient centricity, né? Do paciente no centro. E, sinceramente, eu tenho falado muito disso. Nós não estamos fazendo nada para o coitado do paciente. Nada. Começar que a gente não muda o nome dele, de paciente para cliente. Né? A gente continua achando que esta pessoa que está lá, que é um ser humano, precisa ter paciência, né? Do nome paciente. Na verdade, a gente precisa fazer uma mudança e entender que paciente precisa mudar para cliente e a gente começar a atender essas pessoas como clientes. Né? Então, a gente precisa ouvir essas pessoas. E muitos administradores hospitalares, muitos que eu falo, muitos que eu visitei, nunca tinham feito uma visita ao PS sentado ao lado de um paciente para conversar com ele. Nunca sentaram com ele e falaram, ei, como é que estão as coisas aí, né? Tá entendendo o protocolo de Manchester aí? Não, não tô. Então, eu também não. Tá entendendo aí quanto tempo é a triagem, que você volta, vai esperar mais um pouco, ler uma revista, ver uma televisão ali, que não dá para enxergar direito. Ou seja, esse andar, esse vivenciar, né, o cliente vai fazer com que a gente mude o patient centricity para um user experience, né? Ou seja, a experiência do nosso cliente vai mudar. Depois aqui a nossa querida amiga Annelise Grip, ela traz aqui a reinvenção com uma lâmpada que eu achei super legal, a facilite, né? Usando um celular, né? Ou seja, facilite a vida das pessoas, né? Integre, né, as coisas, e aí embaixo ela coloca um lindo texto, melhore e inove a experiência do seu cliente. Né? Olha que bonitinho. E no final, comunique as entregas, né, e colha feedbacks. Por que comunique? Né? Muitas vezes eu vi soluções maravilhosas em hospitais pequenos, médios, grandes. Tá? Eu vou até citar o caso recentemente eu vi um caso do hospital Santa Casa São Roque da Caridade, que fica em Faxinal do Soturno, numa cidade de 6.900 habitantes. O presidente lá faz coisas maravilhosas, maravilhosas, né? O superintendente lá do hospital faz coisas maravilhosas com poucos recursos. E a gente tem que olhar e falar, cara, dá para fazer, dá para criar, dá para inovar, né? Não necessariamente você precisa ter um recurso para fazer as coisas. Então, esse chart ele é fantástico, né? Eu gostei muito do Facilite. Há mais ou menos 10 anos estava com um amigo meu, David Oliveira. A gente estava em Orlando num evento da BlackBerry, que nem existe mais como empresa de celular, embora tenha soluções maravilhosas na área de saúde e na área de aeronáutica. A gente viu uma palestra do Gartner e o CEO do Gartner falou que se você em 10 anos não tivesse o seu produto na palma da mão das pessoas, você estaria morto. Eu lembro que era 2010 aquilo, eu saí de lá correndo para criar alguma coisa, né? E eu realmente, as soluções da minha empresa hoje estão todas na palma da mão e eu fico feliz, porque eu passei pela pandemia
sem tantos traumas quanto outros passaram, né? Não foi fácil, mas foi menos traumático do que outras pessoas que estavam absolutamente na versão 1.0 dos seus negócios, né? Então, adorei esse chart aqui da Annelise, né? E aqui também existe um processinho que a gente pegou também, que eu achei muito bem legal, muito interessante de transformação, que ele fala sobre 8 etapas para você fazer transformação digital. Veja bem, essas etapas falam sobre uma etapa inicial, que é a criação de uma cultura de inovação constante. Inovação constante é como ir na academia com rotina. Inovação constante é você, a cada problema, você criar um ambiente de inovação propício para que ideias novas surjam, tá? Eu vou até contar para vocês uns 3, 4 casos aí de gente que achou que estava inovando e não inovou nada, né? Segundo, exploração do potencial da sua empresa no mercado. Então, tem um cara lá, tem uma Santa Casa, ele não consegue olhar fora da caixa. Olha, que cidades nós podemos participar e apoiar aqui com a nossa Santa Casa? Tem muitas cidades que não tem um hospital, cidades de menos de 30 mil habitantes, às vezes não tem um hospital público. Que cidades a gente pode apoiar? Pode usar via telemedicina? Pode. Pô, Alberto, tem aí uma solução de telemedicina? Temos um cara chamado Otto aqui. Então, põe ele aí, a gente vai atender a cidade lá, de longe lá, usando telemedicina. Ah, mas a gente também quer atender outros lugares que tem língua portuguesa. Ah, nós podemos atender o Quênia, Angola, né? Nós podemos atender os caras da África lá. Por quê? Porque eles têm mais dificuldade de achar tanto médico como a gente tem aqui. Então, a gente tem condições de ajudar, né? E a gente tem condições de fazer o faturamento da Santa Casa crescer com projetos realmente mais legais do que os que a gente está fazendo hoje, né? Entendendo esse potencial, a mente nos leva a um outro lugar, a um outro ambiente que faz com que a gente explore melhor soluções, ideias. O nosso budget simplesmente cresce na nossa cabeça, e mesmo que é na nossa cabeça, é verdade, né? E se você pode sonhar, você pode realizar, como dizia nosso amigo Walt Disney, né? Então, vamos lá. No 3 é planejamento, que nós já falamos do processo de transformação. Planejamento importante, né? Sentar com equipes, planejar como vai ser daqui 5 anos, o que a gente pode imaginar. E lembrando que planejamento é brainstorm, você põe tudo que pode, né? Eu quero voar, ótimo, né? Eu quero ter 2 metros de altura, né? Ótimo. Ah, depois isso aqui não dá, legal, mas a gente pelo menos começou um brainstorm sem julgamento, né? O quarto ponto é que a identificação das tecnologias que a gente pode, que são factíveis. Aí, lembrando a Annelise Grip lá no nosso chart bonitinho, né? São factíveis, né? A incorporação das ferramentas como parte do negócio, né? Ou seja, essas ferramentas elas têm que participar da nossa vida no dia a dia, né? A adoção de um modelo de infra convergente, né? Quando a gente fala de infra convergente, é um negócio complexo. Os nossos responsáveis de tecnologia nas nossas organizações, eles costumam nos trazer soluções maravilhosas de tecnologia, mas muitas vezes elas não conversam, né, uma com a outra. Então, a gente precisa pensar em algo convergente, algo que nos leve para os mesmos ambientes, né? Adaptação do negócio com base nas tendências tecnológicas, né? Então, não dá para você fazer um negócio hoje, por exemplo, de conversar com o cliente sem WhatsApp. Você precisa ter WhatsApp. Aí você fala, pô, então eu estou me adaptando ao WhatsApp do que... Não é o WhatsApp que se adapta a mim, é eu que me adapto a ele. Então, a gente precisa se adaptar às tecnologias. Felizmente ou infelizmente é o que acontece. Por fim, a evolução constante, né? Ou seja, a reavaliação do que está sendo feito com base nos resultados e em mudanças sugeridas, né? Uma das coisas que eu gosto, imagino, que pode ser feito por um superintendente hospitalar, por exemplo, é pensar em áreas, tá? Então, quais são as áreas que eu tenho trabalhando dentro de uma organização hospitalar? Eu tenho RH, eu tenho marketing, eu tenho comercial, eu tenho tecnologia, eu tenho finanças, eu tenho sustentabilidade, eu tenho área médica, eu tenho área assistencial, eu tenho área de exames. Ou seja, divide a sua empresa em áreas, e aí para cada área cria-se um mapa diferente de transformação digital para 5 anos, e aí vai fazendo um de cada vez, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de recursos humanos, tá? Recursos humanos. O que pode ser feito em recursos humanos hoje, que é feito hoje ou na mão, em planilha, que pode se virar sistema e algo processual, né? Vamos lá. Começando pelos processos que tem, ou os microprocessos dentro de RH. Então, vamos lá. Gestão de pessoas envolve hoje a gente trazer novas pessoas, né? Agregar novas pessoas, recompensar pessoas, monitorar pessoas, desenvolver pessoas, manter as pessoas que estão lá e aplicar pessoas. Então,
A gente tem aqui, para cada um desses quadradinhos, existem soluções hoje. Então, hoje existem soluções tecnológicas para recrutamento, por exemplo. Você vai lá para o cargo que você quer, o bicho procura na internet toda, em todas as redes sociais, acha as pessoas para você, você faz entrevistas via Zoom, ou seja, você não está saindo do seu ponto de contato, você precisa de uma internet, uma câmera, um notebook ou um celular, né? E você faz todo esse processo de recrutamento hoje online, com as características dos cargos que você precisa, região, preciso de uma pessoa em menos de 5 quilômetros, porque essa vaga aqui a pessoa tem que vir todo dia na Santa Casa, bonitinho. Você faz todo o processo de seleção, você faz o processo de onboarding dessa pessoa, a integração dessa pessoa na empresa, totalmente digitalizado, sem papel. Aí você vai para o processo de recompensar pessoas, toda a parte de benefícios, remuneração, tudo isso, hoje existem aplicativos para te ajudar a fazer isso, né? Aí a parte de sistema de informações, né, banco, folha, ponto, tudo isso, você tem hoje sistemas adequados para ajudar, né? Nós, na Otto, temos sistemas como esse, por exemplo, para te ajudar a fazer gestão de RH completa, né? Processo de desenvolvimento de pessoas, né? Parte de gestão de conhecimento, aprendizagem, treinamento. Hoje você tem isso, hoje usando ferramentas de e-learning, ferramentas ligadas hoje aos LMS que têm desenvolvidos por aí, ferramentas que já dão score, engajamento, gamification, tudo para ajudar o seu colaborador a realmente se engajar nos treinamentos. Tem hoje treinamentos que ganham score, e esse score já reflete na remuneração, ou seja, tudo, como diz a menina Annelise Grip lá, interligado, integrado, você consegue fazer uma coisa completa. Ah, dá para fazer tudo isso de uma vez? Não, passo a passo. Vamos fazer primeiro de seleção, depois a gente vai para o de integração. Aí o de integração integra, a gente já faz o onboarding do funcionário, integrar com o de recrutamento e seleção. Depois a gente começa a monitorar e recompensar, aí começa a desenvolver. Ou seja, step by step, né? Vamos pedacinho por pedacinho, né? Na área médica, por exemplo, hoje, existem inúmeros processos que podem ser automatizados, né? Vamos pegar alguns deles, né? A parte educacional, por exemplo, você pode desenvolver médicos que precisam ser desenvolvidos diariamente com novas práticas assistenciais, protocolos. Você pode fazer tudo isso via internet, hoje usando redes, sistemas, empresas que vendem isso hoje para você online, você vai lá, compra e aí o médico faz de casa, né? Você tem hoje sistemas de processamentos de imagens médicas, os PACS, né? Você tem sistemas de padronização, sistema de mineração de dados, você tem RIS, né, os prontuários eletrônicos, você tem sistemas de inteligência artificial, você tem telemedicina, sistemas de apoio à decisão clínica, né? Você tem empresas fantásticas hoje que ajudam o médico a tomar melhores decisões. Então, muitas vezes, o médico está lá, ele tem capacidade, obviamente, tem competência para tomar essas decisões, mas muitas vezes num dia tarefado, pessoas com doenças distintas chegam lá no hospital, é bem possível que haja algum erro, né? Então, os sistemas ajudam esse médico, olha, paciente tal, com sinais vitais tal, apresentando tal sintomas, tal, o sistema fala, ó, baseado no banco de dados dos últimos 50 anos, parece ser isso. Pô, vamos confirmar? Ou seja, você tem isso aliado ainda à segunda opinião feita via teleconsulta, telemedicina, né, interna, tal. Então você consegue falar com outro colega, pô, e aí, como é que você acha disso aqui? Não, isso aqui parece ser isso. Não tem problema nenhum. Nós estamos tirando o mérito do médico, nós estamos ajudando o médico a tomar melhores decisões. Nós vamos diminuir muito a parte hoje de legislação aí dos médicos sendo processados, né? Essa parte de judicialização da saúde vai diminuir. Você tem a parte robótica, enfim, você tem uma pancada hoje de sistemas para ajudar médicos e que a gente pode colocar no processo de transformação digital passo a passo. Um de cada vez vai receber seu pedacinho, né, dentro de um planejamento, né? Um exemplo também na área de marketing, que já hoje, marketing comercial, essa parte de captação, em especial para Santas Casas, é um negócio que virou uma coisa só, né? A gente tem hoje ferramentas hoje fantásticas, né, que podem ajudar na parte de finanças, né? Aqui você tem as fintechs. Hoje, para vocês terem uma ideia, existem hoje ferramentas hoje para ajudar a área financeira, por exemplo, dentro de uma Santa Casa,
espetaculares. Você tem ferramentas hoje para ajudar a fazer previsões de faturamento, previsões de margem, previsões de custo, para fazer investimento. Ah, tem um dinheiro aqui, ele vai rodar 10 dias aqui dentro da Santa Casa. Pô, tem ferramentas hoje que você integra com o seu banco para fazer investimento de 10 dias, né? Você tem gerenciadores hoje de empréstimo, você tem gerenciadores de caixa, gerenciadores de todos os tipos de problemas e desafios que um financeiro tem dentro de uma Santa Casa ou de uma organização, né? Hoje você consegue criar um banco white label para você, que não era possível há um ano atrás. Hoje você consegue chegar para uma empresa uma empresa bancária, um banco, conseguir criar um banco seu. Por exemplo, Santa Casa Alberto Leite vai ter o banco Santa Casa Alberto Leite. Eu vou fazer tudo através do meu próprio banco. Tem um banco por trás aqui, rodando a parte de fulfillment, a parte de processos, mas o banco é seu. Você emite seus boletos. Não estamos usando o banco de mercado, nós estamos usando o nosso banco, registrado, devidamente registrado no Banco Central, e você vai mandar TED para você mesmo. Ou seja, hoje existem condições, os seus custos caem, os savings aumentam e esse dinheiro vira dinheiro para investir na própria organização, né? Então, hoje, existe muita coisa legal acontecendo nas áreas de financeiras, por exemplo, e para cada área da sua Santa Casa ou do seu hospital, vai ter uma pancada de soluções novas para vocês utilizar, né? Aí vem a grande pergunta, né? Pô, Beto, mas como é que a gente faz tanta coisa com tão pouco dinheiro? Bom, vou trazer uma reflexão, tá? Há uns anos atrás, eu conversei com um grande amigo meu, Dr. Edson Rogatti, que muitos de vocês devem conhecer, falando sobre se a saúde precisava ter mais dinheiro ou a saúde precisava ter mais gestão. Muitos administradores acham que a questão é só o dinheiro. Mas quando você vê glosa e quando você vê perda e você vê fraude, você imagina o seguinte: se tiver mais dinheiro, nós vamos perder mais. Simples, é uma questão óbvia. Se eu estou perdendo 10 e me põe 100 na mão, vou perder 100, ponto, né? Isso não elimina o fato de que a gente precisa de mais dinheiro na saúde. Ele precisa de mais dinheiro, mas precisa de mais gestão. Então, essa casadinha é importante, né? Para falar nisso, a gente vai citar alguns exemplos, né? Nós vamos ter o caso hoje do São Cristóvão Saúde aqui. Ah, não, mas o São Cristóvão tem muito dinheiro. Tem, mas não tinha. Em um momento específico da história, o São Cristóvão não tinha dinheiro. Ele não tinha os recursos que tem hoje para investir. O que aconteceu, então? Houve a entrada de um novo CEO chamado engenheiro Valdir Ventura, a quem eu graciosamente, felizmente, acompanho como amigo desde o dia que chegou lá, né? E Valdir chegou e fez uma revolução naquela instituição, melhorou os grandes indicadores. Então, ele tem um plano de saúde, melhorou os indicadores de sinistralidade, melhorou a idade das pessoas que usavam, e aí foi fazendo investimentos em rede própria, eliminando a rede credenciada, verticalizando. Então, ou seja, você vê uma série de ações corretas fizeram com que o São Cristóvão chegasse onde chegou hoje. Ele não era uma instituição rica lá, era uma instituição como a sua, como a do vizinho, que tem dificuldades. Mas foi feito um bom planejamento, seguir bons protocolos de gestão, e hoje a instituição tem recursos 10 anos depois, né? Pô, colocaram um engenheiro lá, né? Não é por nada que as maiores instituições do Brasil hoje, pelo menos as 10 maiores instituições do Brasil hoje, têm engenheiros como presidentes ou administradores como presidentes. Isso não elimina o fato de que existem médicos brilhantes no Brasil. Existem médicos brilhantes administrando hospitais hoje, né? Porém, eles têm uma visão administrativa, e não uma visão somente clínica ou assistencial, né? Então, como fazer isso com pouco recurso? Nós vamos primeiro ter que fazer um planejamento e vamos ter que olhar aonde está perdendo, aonde a gente está perdendo dinheiro, onde o dinheiro está saindo por perda, fraude, glosa, o que for, né? Vamos ter que corrigir para ter mais recursos e vamos ter que planejar algo e vamos ter que ir atrás de mais dinheiro, como doações, captações de recursos na área privada, emendas. Ou seja, o CEO de um hospital hoje, ele é um sacoleiro, ele tem que sair atrás de recurso para fazer a coisa acontecer dentro da sua instituição. Não tem como, não tem outra maneira. Reclamar da tabela SUS é legal, mas não vai resolver, né? Porque essa tabela aí a gente está reclamando desde 2007, ela não vai mudar graciosamente, assim, de um dia para o outro, de 1 para 10. Ela vai ter alguma mudança, mas
Nós temos pessoas aqui fabulosas como o Flaviano, que é nosso defensor lá no governo, vai lá, briga por nós, tal, mas não necessariamente vai refletir em enormes resultados o tempo todo, né? Mas as emendas estão saindo, graças a pessoas como ele. Nós estamos conseguindo trazer recursos da área privada, como doações e captações aí. Você vê o GRAAC, a ACD, né, essas instituições filantrópicas que conseguem fazer doações aí de todos os tipos, né? Então, existem exemplos muito bons na sociedade para a gente buscar, né? Talvez a gente tenha que olhar para isso e falar, pô, o que eu posso fazer dentro da minha instituição, né? Para isso, como a gente pode começar, né? Primeira etapa, fazer perguntas certas, né? A menina, a Annelise, acertou no chart dela que eu encontrei no Google, misteriosamente. Carro, né? Eu adoraria ter um carro desse aqui. Você olhar atentamente para esse Ford T, você vai olhar que ele tem 4 rodas, 4 pneus, tá? Não aparece uma, mas está ali atrás escondidinha. A gente tem uma capotinha, cabe 4 pessoas, tem um volantinho, buzininha, retrovisor, bonitinho, né? Portinha, cabe 4 pessoas e andava a 18 km por hora. Olha que bonitinho, né? Pô, passaram-se anos, anos e anos, né? Mais de 100 anos. A indústria automobilística como um todo investiu alguns bilhões de dólares. Repito, alguns bilhões de dólares
Pô, mas essa é a pergunta? Nós fomos lá, também, um grupo também bastante heterogêneo, fizemos um exercício, o avião de cima é o avião que existe hoje, tá? Ele tem uma classe chamada econômica, uma que chama premium, que muda alguns centímetros ali de diferença, não muda o serviço, né? Aí você tem uma que chama business class, que aqui é a vermelhinha e a laranjinha, e você tem a primeira classe aqui, lá na frente, tá? Aí você fala, puta, né? Não, desculpa, gente. A vermelhinha e a laranjinha aqui são a premium, e aí você tem a business class aqui, nem coloquei a primeira classe, tá? E aí eu fiz uma conta de quantas pessoas pagam num voo desse tradicional, né? Num dólar tradicional, tipo um dólar a 4, 4,5. E aí, e fiz do lado 264 pessoas descontentes que viajaram de econômica ou premium e 34 contentes que viajaram de business, né? E aí eu fiz o mesmo exercício embaixo, criando uma poltrona chamada Unique. Tá? Ah, mas a Unique é mais cara. Mas nós fizemos uma pesquisa. Pegamos várias pessoas que voavam a R$3.500 e falaram, mas e se você tivesse uma experiência Unique, você pagaria 6.100? Pô, pagaria. Ou seja, o cara tem até um pouquinho a mais para dar para ter uma experiência de voo diferente, mais barata do que a business, que aqui custa 10.265, 40% mais barato, mas ele vai ter uma experiência mais legal. E a gente pegou isso, juntou uma business ali para ter uma businessinha, né? Mas com o número de cadeiras, 34, 164 uniques. Você tem 190 pessoas felizes, seu Net Promoter Score alto, lá, NPS altíssimo, e faturou mais. Olha que legal, todo mundo ganhou, né? Então, a gente começou a fazer esse tipo de exercício inovador, né? E por que a gente não faz isso na nossa organização? Porque a gente não tem interesse, porque o paciente não está no centro. A gente acha que ele está no centro, mas a gente não põe ele no centro, na verdade, né? Eu até coloquei uma foto aqui. Isso aqui é um show de rock de uma banda chamada Coldplay. É um show de rock. Ah, que experiência maravilhosa. Olha aí, todo mundo com a sua pulseira, cada música troca a cor da pulseira de todo mundo e custa caro. E as pessoas vão, tá lotado. Se eles fizerem um show por dia, lota todos os dias. E é uma banda de rock. Eu consigo levar minha filha, consigo levar minha avó, meu avô. Eu sei que eles não vão ser pisoteados, ninguém vai fazer morte em cima da cabeça deles. E eu sei que eles vão ter uma experiência musical espetacular. Mas por que aconteceu isso? Porque fizeram um planejamento disruptivo e de inovação. A Coldplay senta e faz um novo planejamento de palco, de cenário, de experiência para as pessoas. É só basta colocar Coldplay Show no YouTube, você vai ver os últimos 10 anos. Muda todos os anos o show, muda tudo. Inovação a tempo real, quer dizer, por isso que é uma instituição, né, uma empresa, né, que fatura centenas de milhões de euros hoje, né? E aí, como é que para a gente chegar aqui no nosso grande finale, como é que a gente pode começar hoje o nosso processo de transformação e de inovação no nosso hospital? Comece com coisa simples, tá? Então a gente pode chamar um grupo heterogêneo, 10 pessoas, e falar, nós vamos listar todas as perguntas que nós queremos fazer. Nós vamos listar, nós vamos colocar aqui uma lista. Vai sair 2.000 perguntas, não tem problema. Nós vamos listar todas as perguntas que a gente quer fazer. Vamos começar com a mais simples. Como diminuir o custo da água e café da recepção? É uma pergunta. Legal. Não julgue as perguntas, tá? Como tirar o mau humor das pessoas da recepção? Não tem problema, anote lá. Anote todas as perguntas que você puder, divida elas em blocos. Essa aqui parece ser bloco de RH, essa aqui parece ser bloco de hotelaria, essa aqui parece ser bloco de TI, essa aqui parece ser bloco de finanças. E aí mistura isso para resolver problema da hotelaria, põe um cara de TI, um de finanças, não sei o que, isso chama squad. Vocês vão ouvir muito falar disso. Squad é S-Q-U-A-D, squad. Na Otto, por exemplo, a gente tem squad para tudo. Todo mundo trabalha em squad, misturado, todo mundo para resolver problemas de clientes. E isso faz uma revolução na sua instituição. Voltando no tempo, lista de perguntas, divide perguntas sem julgamento, tá? Qualquer pergunta, como diminuir a goteira que tem na área de TI? Põe lá, tá? Põe todas as perguntas, divide por área. Isso aqui parece ser dessa área. O que não for de nenhuma área, você põe em TI. Porque TI, meus amigos, é o seguinte, tudo que a gente não sabe de onde é, a gente joga para TI resolver, né? Porque vai cair para eles de qualquer forma. Então, a gente vai lá, divide por blocos. Depois, em cada bloco desse aqui, a gente põe um nome. Esse aqui é o Avengers, esse aqui é o Game of Thrones, esse aqui é o Walking Dead, esse aqui é o sei lá, né, o Rock Santeiro. Põe lá os nomes dos squads
para cada um desses a gente põe multi-pessoas, né? Uma pessoa de cada área. Mesmo que não seja da área dele, ele vai trabalhar para resolver o problema do outro, para ter as visões diferentes. E aí a gente vai pegar essas perguntas e vai começar a endereçar respostas. Por exemplo, para resolver o custo de aula de recepção, você tem várias coisas que você pode fazer. Você pode diminuir o copinho, pode aumentar o copinho, você pode diminuir as cadeiras, aumentar as cadeiras, tirar as pessoas da recepção, mudar a recepção, descentralizar a recepção, porque as pessoas não ficam sentadas tanto tempo no mesmo lugar e isso não faz com que elas fiquem ansiosas ou depressivas e queiram tomar mais coisas. Ou seja, você pode fazer, para cada pergunta, tem 1 milhão de respostas. Aí você vai fazer uma análise qual delas é factível dentro do seu budget. Ah, mas eu não tenho budget. Melhor ainda, nós vamos tirar das coisas que nós vamos tirar das perdas que a gente tem, das glosas que a gente tem dentro da nossa Santa Casa, nós vamos resolver. Eu já vi Santa Casa que não tinha dinheiro para nada, começou programas desse e hoje tem receita. Tem receita que vem ou de remédio perdido, ou de cafezinho que tirou, ou de melhorias, ou usou o pátio lá, que estava lá, tinha um gramado lá sem usar na Santa Casa, virou um campinho de futebol, aluga para a comunidade jogar, e a comunidade joga e dá o dinheiro, esse dinheiro reverte e faz não sei o que lá, e de repente construiu-se uma lanchonete com o dinheiro do futebol. Gente, é inovação. Inovação é para não fazer igual a gente fez sempre e como a gente sempre faz. Perfeito? Estou aberto a perguntas, eu não sei se tem um espaço para perguntas, mas estou aberto a perguntas e deixo para vocês os meus dados. Espero que tenham gostado desse bate-papo de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Beto, parabéns, foi excelente. Ficou claro que aí para começar um processo de inovação é necessário primeiro revisitar todas as áreas da instituição, achar os gargalos, para aí depois ir para o plano de inovação. A gente tem 2 perguntas, sim, eu já vou fazer elas seguidas e aí você responde, tá bom? Uma é da Vanessa, ela quer entender por que você acredita que ainda muitos gestores de pequenas e médias empresas acreditam que a inovação é só coisa dos grandes players. Como iniciar a mudança de mindset? E o Rodrigo perguntou aqui se você acredita que a interoperabilidade entre os sistemas de diferentes organizações de saúde, entre públicas e privadas, será uma solução para comprar melhor, direcionar melhor e diminuir desperdícios. Quais são os desafios para isso se tornar uma realidade? Rodrigo, né? O segundo. Rodrigo, isso. Tá, primeiro eu vou na da Vanessa, tá? Vanessa, por que isso acontece? Os administradores hoje, que administram hospitais hoje, eles vão até uma escola aprender administração. E a escola publica só hoje casos de grandes empresas. Como a Apple fez isso, como a Amazon fez aquilo, como a Tesla fez aquilo. Você não vai fazer o cara não vai fazer um curso na GV hoje e vai estar lá, como a Santa Casa de Pirapora resolveu o problema tal, né? Ou seja, esses casos não são publicados de forma correta e as pessoas não têm acesso a isso, né? Quando eu fundei lá atrás com a minha esposa a Minds Academy, que é uma empresa que ela administra hoje, a gente tinha essa ideia de publicar coisas que as pessoas fazem dentro de pequenas organizações. E hoje é um sucesso lá, mais de 200 casos lá publicados, né? Mas a gente não vê isso no dia a dia, a gente vê casos grandes. Nos Estados Unidos, onde tem mais receita descentralizada, você consegue ver, por exemplo, uma Once Upon a Child, que é uma loja de vende roupa de criança usada, sendo um case de inovação espetacular para todo mundo. A Apple copia o Once Upon a Child, né? Fala, pô, que ideia legal aquilo, né? Por quê? Porque ele é descentralizado o dinheiro. E lá tem muito mais dinheiro para fazer franquia, esse tipo de coisa. No Brasil, a gente não vê isso. Então, a gente acaba olhando para os grandes negócios e acaba achando que, por conta disso, tudo precisa de muito dinheiro, né? Mas a gente está chegando no momento onde esse tipo de informação está chegando a todos, como esse que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, numa quarta-feira de manhã, nós temos aqui um grupo de pessoas discutindo inovação para santas casas. Isso faz uma revolução no nosso ambiente, uma revolução nas nossas coisas, entendeu? Então, eu acredito que é por isso que acontece, mas acredito que está mudando rapidamente, em especial por conta da internet, tá? Também tenho algumas coisas para falar sobre isso, Vanessa, não vou estender tanto, mas se você quiser ter meus dados, me manda mensagem que eu respondo para você sobre isso. E a segunda é sobre o Rodrigo. Rodrigo, acredito sim. Acredito que a interoperabilidade vai resolver 99% dos problemas da saúde. O problema da interoperabilidade no Brasil chama-se corporativismo. Então é assim.
O médico lá tá lá, ele tem a associação de classe dele, o conselho dele, eles não querem liberar alguma coisa lá. As empresas de software se juntaram aqui, as que tem lá, detêm o poder das informações de software, para a maioria delas. Ah, mas eu não quero liberar essa informação aqui. Aí o enfermeiro lá tem lá o Corém fala, não, mas é que eu não quero, tal. Os corporativismos todos aqui se protegendo dentro de interesses especiais, né? Então, quando você fala em comprar bem, você sabe, se você trabalhar na área de compra, você vai ver que comprar bem no hospital requer estômago mais do que sistema, porque você vai mexer em coisas que você não está afim de mexer, ou se você olhar, você vai falar, meu Deus do céu, por que isso acontece? Que a gente chama bonitinho de perdas e danos, tá? É nome de filme, mas a gente põe lá na nossa palestra, né? A gente acredita nisso também. Há alguns anos atrás, duas empresas, uma chama Google, uma empresa pequena, e uma outra chama Microsoft, eles se reuniram lá e criaram um negócio que chamava-se Google Vault, e a Microsoft tinha um outro nome lá para o produto deles, Health Vault, era o da Microsoft, que era assim, se você tem seu e-mail, Gmail ou Hotmail, você tem uma aba lá, hoje como você guarda tudo, suas fotos, tudo através do seu Google, Gmail e tal, você ia ter uma aba lá chamada Prontuário. Você põe as informações suas de saúde. Pô, você tem um Google, uma Microsoft, fácil, né? Vai funcionar, porque né, não funcionou. Por quê? Porque quando eles precisaram pegar as informações que estavam dentro das organizações hospitalares e cada uma tinha seu sistema, eles não liberavam. Aí veio um cara chamado Obama, né? Presidente dos Estados Unidos, a quem eu nem considero o melhor presidente dos Estados Unidos, eu tenho sérias divergências quanto isso, mas ele fez um negócio legal, ele pegou $1 bilhão e botou nas empresas de software e falou, eu quero que vocês abram as portinhas das suas empresas para que elas tenham interoperabilidade com todos. E essa foi uma grande revolução na saúde, que não tem nada a ver com o Obamacare, tá? Mas foi uma grande revolução, porque uma vez que foi feito isso, as empresas conseguiram se comunicar umas com as outras. No Brasil, há um movimento feito pelo grupo do Ministério da Saúde, encabeçado aí pelo nosso amigo Jackson, está fazendo um trabalho espetacular no sentido da gente ter interoperabilidade total entre público e privado. Inclusive, está sendo feito um piloto numa cidade pequena no Brasil, já interligando tudo, tendo um prontuário só para toda a população. Uma cidade pequena, mas que já está sendo pilotada este ano agora para 2022. A ideia é que em 2023 esse projeto saia do Ministério mesmo, com todos os protocolos, diretrizes e tudo mais, assim como veio o RIS lá há 10 anos atrás, né? Então, acredito muito, Rodrigo, nisso daí. Até mesmo para prever, né, uma próxima pandemia e estar mais preparado, né, Beto? Se a gente pensar na troca de informações aí dos sistemas, né, isso também a gente pode estar mais preparado lá para o futuro, né? Até você pega um caso, nessa cidade onde foi feita essa avaliação, por exemplo, esse piloto, é inacreditável, mas 86% das mulheres com bebês com menos de 1 ano e pais e mães, desculpa, com filhos menores de 1 ano de idade, não deram vacina nos seus filhos porque esqueceram a data. Repito, não deram vacina porque esqueceram as datas das vacinas. Então, quando você centraliza num sistema único e tem um prontuário único, você tem como avisar as pessoas, ó, bebezinho tal precisa tomar a injeção tal dia, ou vacina, o pai e a mãe vão lá e levam o bebê para o postinho de saúde. Então, é natural que a interoperabilidade resolveria 99% dos problemas. E eu acredito sim que vai acontecer, e vai acontecer não porque as empresas são boazinhas, mas porque vai ter uma normativa, vai ter uma regra. Muito bom, Beto. Muito obrigado pela sua apresentação, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Fico muito feliz. Obrigado a todos, viu?